Boa tarde. Eu sentei aqui agora, vou ler esse livro aqui, dar continuidade. Só amor é real. Brian Weiss. História de almas gêmeas que voltam a se unir. Editora Sextante, edição 2013. Agora, sendo que eu comprei em 2014, foi 2015. Não me lembro mais. Capítulo 7 agora. Capítulo 7. Foste tu aquela donzela que certa vez abandonou a terra que detestava e agora volta para visitar-nos novamente. Ou eras aquela doce e sorridente jovem, ou eras aquela doce e sorridente jovem, ou qualquer outra daquela gente celestial que desceu do seu trono de nuvens para fazer bem a este mundo. Olha, eu ganhei de graça, bolo de café para experimentar. Chocolate. Sim, tá certo. Ou eras aquele doce jovem sorridente, ou qualquer outra daquela gente celestial que desceu do seu trono de nuvens para fazer bem a este mundo. Ou foste aquele espírito de asas douradas que, tendo assumido forma humana, desceu do seu assento celestial para a terra e, após breve vida entre nós, voltou rápido, como para mostrar como são as criaturas celestes, e com isso incendiar o coração dos homens, fazendo-os escarnecer do sórdido mundo e aspirar ao céu. John Milton. Aí o médico Dr. Brian Weiss, psiquiatra, começa a contar. Ó. Elizabeth parecia menos deprimida quando entrou em minha sala para a terceira consulta. Os olhos estavam mais brilhantes. Sinto-me mais leve, mais livre, disse ela. Depois de algumas sessões de terapias de vida passada. Sua breve recordação de si mesma como o rapazinho que caíra do barco começara a dissipar alguns dos seus temores. Não só o medo da água ou do escuro, mas também medos mais profundos e básicos. Medo de morte e de extinção. Ela havia morrido na pessoa daquele menino e, no entanto, ali estava novamente na pessoa de Elizabeth. Em nível subconsciente, seu desgosto poderia estar diminuído, uma vez que sabia ter vivido antes e que viveria novamente, que a morte não era definitiva. Todos podemos nascer de novo para enfrentar mais uma vez as alegrias e os pesares, os triunfos e as tragédias da vida na Terra. Elizabeth mergulhou rapidamente em profundo transe hipnótico. Dentro de poucos minutos, os olhos moviam-se de um lado para o outro, sob as pálpebras fechadas, enquanto ela revia um panorama antigo. A areia é linda, começou ela, relembrando a existência como nativa do sul da América do Norte, provavelmente na costa ocidental da Flórida. É tão branca, quase rosada às vezes, é fina como açúcar. E depois de uma pausa, o sol se põe sobre o mar imenso para o leste. Ficam os grandes mangues cheios de pássaros e animais, e é uma porção de pequenas ilhas entre os mangues e o mar. As águas estão cheias de peixes saborosos que nós apanhamos nos rios e entre as ilhas.
Boa tarde, Bárbara. Fez nova pausa e continuou. Vivemos em paz. Sou muito feliz. A minha família é numerosa. Acho que tenho muitos parentes entre a gente da aldeia. Sei muita coisa acerca de raízes, plantas e ervas. Sei fazer remédios com as plantas. Sei curar as pessoas. Nas culturas americanas nativas, não era contra a lei usar poções curativas ou exercer outras práticas holísticas. Em vez de serem chamados de bruxos e queimados em fogueira, os curandeiros eram respeitados e até venerados. Fiz com que ela fosse mais adiante naquela vida, mas não surgiram traumas. Sua vida era pacata e satisfatória. Morreu de velhice, rodeada por toda a gente da aldeia. Há muita pouca tristeza em minha morte, observou, depois de flutuar acima do seu velho corpo mirrado e examinar a cena que via lá embaixo. Muito embora pareça que toda a aldeia esteja presente. A ausência de demonstrações de dor não a contrariava. Havia grande respeito e afeto por ela, por seu corpo e sua alma. A única coisa que não havia ali era a tristeza. Não lamentamos a morte, porque sabemos que o espírito é eterno. Volta mais uma vez em forma humana quando seu trabalho fica incompleto, explicou ela. Às vezes, examinando cuidadosamente o novo corpo, podemos conhecer a identidade do corpo anterior. Procuramos marcas naturais na pele onde antes havia cicatrizes e procuramos outros sinais. Da mesma forma, não comemoramos tanto os nascimentos, muito embora possa ser bom ver o espírito novamente. Fez outra pausa, talvez procurando palavras para descrever esse conceito. Embora a Terra seja muito bonita e demonstre continuamente a harmonia e a interligação que há entre todas as coisas, o que é continuamente a harmonia e a interligação que há em todas as coisas é que uma grande lição. A vida é muito mais difícil aqui, lá onde reside o espírito maior. Não há doença, nem dores, nem separação. Não há ambição, concorrência, ódios, medos, inimigos. Há somente paz e harmonia. Portanto, o espírito menor não pode sentir-se feliz ao voltar para a Terra. Seria errado comemorar quando o espírito se sente triste. Seria um ato muito egoísta e insensível, mas logo acrescentou: isso não significa que não recebamos com alegria o espírito que volta. É importante demonstrar nosso amor e afeto em um momento tão delicado. Tendo explicado esse fascinante conceito de morte sem tristeza e nascimento sem comemoração, calou-se repousando. Ali estava novamente o conceito de reencarnação e da reunião em forma física dos que foram nossos familiares, amigos e entes queridos em vidas passadas. Em todas as épocas e em diferentes culturas ao longo de toda a história, esse conceito surge espontaneamente. A vaga recordação daquela vida antiga pode tê-la ajudado a voltar mais uma vez à Flórida, lembrando-a em níveis mais profundos de um lar ancestral. Talvez a sensação de areia e mar, de palmeiras e mangues, lhe evocasse a memória da alma, ajudando a atraí-la de volta com uma sedução subconsciente, pois aquela vida havia sido agradabilíssima e cheia das satisfações que faltavam à sua vida atual. É possível que essas antigas emoções a tivessem feito tentar ingressar na Universidade de Miami, que levara a sua bolsa de estudo e a sua mudança. Não fora coincidência, o destino exigia que ela estivesse ali. Está cansada? Perguntei, voltando a minha atenção para Elizabeth, que ainda repousava tranquilamente no divã. Não, respondeu ela calmamente. Deseja examinar uma outra vida? Sim. Mais uma vez recuamos no tempo e mais uma vez ela emergiu em uma terra antiga.
É uma terra desolada, observou Elizabeth depois de examinar a paisagem. Vejo montanhas altas, estradas de terra batida, poeirenta. Os mercadores percorrem essas estradas. Há uma rota para mercadores cruzando de leste a oeste. Conhece esse país? Perguntei a Cata de detalhes. Não desejava interferir, fazendo perguntas demais à parte lógica ou ao lado esquerdo do seu cérebro. Esse tipo de pergunta podia interferir no imediatismo da experiência, que é mais uma função do lado direito do cérebro, o lado intuitivo. Mas Elizabeth estava em profundo estado hipnótico, era capaz de responder a perguntas e continuar a sentir vividamente aquela cena. E os detalhes eram importantes. Acho que é a Índia, respondeu ela, hesitante. Talvez um pouco a oeste da Índia. Não acho que as fronteiras sejam assim tão definidas. Vivemos nas montanhas e há desfiladeiros que os mercadores têm de atravessar. Boa tarde, garota sarada fitness. Você se vê? Perguntei. Sim, sou uma menina de cerca de 15 anos. A minha pele é mais escura e os meus cabelos são negros. As minhas roupas estão sujas. Eu trabalho nos estábulos, cuidando dos cavalos e das mulas. Somos muito pobres. Faz muito frio. Minhas mãos ficam geladas trabalhando aqui. Com a careta, Elizabeth cerrou os punhos. Aquela menina nascera inteligente, mas não tinha instrução. A vida era enormemente difícil. Os mercadores costumavam abusar dela, às vezes deixando-lhe um pouco de dinheiro. Os parentes não podiam protegê-la. O frio intenso e a fome constante tornavam-lhe a vida miserável. Havia apenas um lado alegre em sua vida. Há um jovem mercador que costuma vir com o pai e com os outros. Ele me ama e eu o amo. Ele é divertido e gentil e nós rimos muito quando estamos juntos. Seria bom que ele pudesse ficar para estarmos juntos todo o tempo. Isso não iria acontecer. Ele morreu aos 16 anos. Seu corpo já desgastado pela vida amarga e pelos elementos, sucumbiu rapidamente à pneumonia. A família estava ao seu lado quando ela morreu. Enquanto revíamos aquela breve existência, Elizabeth não se mostrou triste. Havia aprendido uma importante lição. O amor é a força mais poderosa do mundo, disse ela docemente. O amor pode brotar e florescer até mesmo no solo gelado e nas condições mais adversas. Existe em toda parte e em todo o tempo. O amor é uma flor para todas as estações. Um belo sorriso iluminava seu rosto. Um de meus pacientes, advogado católico, acabara de recordar uma vida na Europa em fins da Idade Média. Havia se lembrado de como morrera naquela existência. Uma existência cheia de cobiça, violência e traição. Estava consciente de que algumas dessas características haviam persistido em sua vida atual. Agora reclinado na macia poltrona de couro de meu consultório, ele se lembrava de haver flutuado saindo do corpo naquela existência medieval. De repente viu-se em um ambiente infernal, em meio a fogueiras e demônios. Isso me surpreendeu, embora eu houvesse encontrado em meus pacientes milhares de mortes. Em vidas passadas, nenhum deles havia tido uma experiência com o inferno. Quase invariavelmente as pessoas se viam atraídas para uma luz inefavelmente bela, uma luz que renova e revigora o espírito, mas o inferno. Esperei que algo acontecesse, mas ele disse que ninguém lhe dava atenção. Ele também aguardava. Passaram-se vários minutos, finalmente um vulto espiritual que ele identificou como Jesus apareceu e se dirigiu a ele. Era o primeiro ser que eu notava. Não vês que tudo isso é ilusão? Disse-lhe Jesus. Só o amor é real. E logo as fogueiras e os demônios desapareceram, revelando a bela luz que estava lá, invisível por trás da ilusão. Às vezes recebemos aquilo que esperamos, mas que talvez não seja real.
Vou encerrar aqui um capítulo, depois eu volto para continuar a ler.